Jovens, a super raça está crescendo. Papai. E é bom que sejam formados na mente por essa sabedoria, porque darão fruto, né? E o fruto há de louvar o Senhor. Assim é? Tudo bem com os irmãos? Reinando? Papai. Para reinar, nós passaremos por aflições. É lógico. Reinar quer dizer, a situação muitas vezes aperta para você o quê? Proferir da sua boca o reinar. Você diz, sou mais que vencedor. Tudo está bem. Nada pode roubar a nossa felicidade. Que ainda que passemos por uma leve e momentânea tribulação, passamos e lá na frente reinamos. Assim é? Papai, a melhor noite para vocês. E que Cristo nessa noite possa revelar-nos profundidade na sua palavra. Assim é? Vamos dar uma salva de palmas para ele. Papai. Assim é? Papai. Temos falado muito. Por quê? Porque o que santifica é o que? A palavra. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oração não santifica. Oração é para quem já está santificado. Que aí fala com sabedoria. Voto, corrente, jejum não santifica e nem é necessário mais. Por quê? O Senhor habita onde? Em nós. Jesus disse, quando não estarei mais com vocês, tereis que jejuar. E ele já habita onde? Em nós. Para que jejum? Obra da carne. Não vai alterar absolutamente nada. Paulo chama de obras mortas. Assim é, pessoal. Então, nós temos essa sabedoria para reinar. Porque o reino não é só falar, falando. Mas falando com o quê? Sabedoria, conhecimento, com graça, sobre graça. Nós estamos na sobre graça, que é o quê? A terceira parte da graça, que é a sobre edificação. Nós estamos sobre edificando. Então, com isso, nós temos aprendido a expressar com sabedoria. Assim é, pessoal? Papai. E nós vamos falar sobre um assunto muito rico. Quem quer santificar é só nos ouvir, porque nós só falamos. Porque a fé vem por ouvir. Se eu não falar, não é ativado a fé, que é dom de Deus, que é a fé de Cristo, e em Cristo. Então nós falamos muito. Se algum dos ouvintes quer crescer no Senhor, tem que nos ouvir. Nós temos a palavra da sabedoria, da revelação, as insondáveis riquezas de Cristo. Nós temos. Assim é? Papai. Então nós vamos falar aqui baseado em 1 Coríntios 6,17. Aqueles que unem ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que riqueza, que profundidade. Aqueles que se unem em Cristo é um espírito com Ele. Está baseado aqui em 1 Coríntios 6,19. Ele vem dizendo, 1 Coríntios 6,17. Vamos começar aqui com o texto, segunda parte. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Diga, meu corpo é para o Senhor. Os internautas, diga, meu corpo é habitação do Senhor. Assim é. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Olha a sabedoria, abençoada. Não sabeis que os vossos membros e o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Olha, Paulo era determinado.
absoluto. Ele não diz não. O não muitas vezes pode virar sim. Ela, não é tanto assim não. Paulo já coloca absolutamente, quer dizer, determinado, conhecedor que o seu corpo, o meu corpo, é absoluto de Deus. Assim é? Assim é. Você recebe isso? Recebo. Você tem essa revelação? Você tem esse entendimento? Absolutamente não. É o que Paulo diz aqui, para uma convicção extrema. Extrema. Assim é, pessoal? Assim é. Ou não sabeis que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, nós falamos aqui no versículo 3, diz Paulo aqui, porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. Aí ele vem dizendo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que quer dizer isso? Espírito. Uma pessoa. Uma só pessoa. Olha a nossa responsabilidade como cristão. Eu sei que há um cristianismo meio amarrotado aí. Bem amarrotado. Você tem ferro de passar roupa, não tem? Nós precisamos de passar em alguns. Esse cristianismo aí é amarrotado. Porque ele é só religioso. Ele não tem compromisso, porque não tem conhecimento, não tem revelação, não entende o propósito de Deus. Ele diz, mas aquele que se une ao Senhor, que Senhor é esse? Cristo. Cristo em vós. Vós tendes a mente de Cristo. O que se une, se torna um com o Senhor. Ele é diferenciado em todos os lugares. Nós precisamos de ter essa revelação. Mas o que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Deus é espírito e Pai do quê? Dos espíritos. Você é um espírito. Está unido com o Senhor? Quando? Se une ao Senhor. Filipenses 1. Depois que ouviste. Quando é que se une ao Senhor? Depois que ouviste. Tem gente que fala, eu leio muito a Bíblia. Bom, bate palma para você. Você lê um livro esplêndido, de uma sabedoria tremenda. Mas ler não provoca a fé. Porque a fé vem por ouvir. Aí ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo uma vez nele crido, uma vez só, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então uma pessoa, para se unir ao Senhor, ela tem que o quê? Ouvir. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho de Cristo, e tendo nele uma vez crido, fostes selados. Então uma pessoa que está unida com o Senhor, ele é um selado. Ele tem consciência de quem ele pertence. Ele é propriedade. Ele não tem direito em si mesmo. O seu direito ele deu para o Senhor. Porque depois que ouviste e crede, fosse selado. E aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Anda de acordo com a vontade de Deus. Aí podem perguntar, pastor, isso é pesado. Isso é difícil demais. Que ele começa a ver o seu pensamento e as suas reações. Ele começa a entrar em choque. Mas a palavra, o que ela é? Viva e eficaz. Ela cumpre naquilo a qual ela foi designada. Ela há de transformar a minha vida e a sua vida unida no Senhor para ser um com Ele. Aqueles que unem ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que riqueza é isso. Por quê? Porque o seu corpo não é o corpo mais vândalo. Ele não destina mais pela conduta da alma, mas sim pelo Espírito. Nós falamos semana passada sobre isso. Andai no Espírito. E jamais nós temos que chegar nisso.
Já chegamos? Não sei. Estamos caminhando. A vida é crescer na graça e no conhecimento. A vida nossa é de fé em fé, de glória em glória. Na mente nós cremos. Talvez nas atitudes não tão. Mas você crê na mente. Isso que é importante. Depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nela uma vez crido, foste selado. É o processo da santificação, olha só. Nós somos tentados. É o que diz Paulo. Não há tentação que não seja o que? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, cada dia que nós crescemos em Cristo, mais forte nós somos. Aí mais domínio próprio nós temos. Nós temos que saber que nós somos a imagem de Deus, só isso. Perdemos porque Adão falhou. No Adão falhar, o pecado veio e lançou Adão na terra. Na terra começou tudo de errado, que não poderia. Que ele no paraíso estava mil maravilhas. Depois que ele desobedeceu, então nós somos dessa geração. Mas somos da geração de Cristo também, para o aperfeiçoamento, uma vez unido ao Senhor. Você está unido com Ele. Chegaremos aqui à transformação da nossa mente, do nosso corpo, renovando o que? A nossa mente. Só ouvindo tem condição de renovar a mente. Só que nós temos que saber, aqueles que unem ao Senhor é um espírito com Ele. Quem não está unido ao Senhor, na palavra da verdade, no evangelho da nossa salvação, ele não renova a mente. Então o seu corpo não é transformado. Aí ele vai viver uma vida que não vai agradar ao Senhor e nem os seus anjos. E perderá o gozo de viver na terra. Tem muitos aí que já foram sacados da terra. É chamado a morte prematura. Por quê? Porque não se uniu ao Senhor, ao seu espírito, não andou no espírito. A carne apoderou de tal forma no seu corpo que o levou à morte prematura. E não gozou do melhor de Deus. É salvo? É. Porque a salvação, ela não vem de obras. Ela é pela fé em Cristo. Não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. E aqui Paulo diz que a fé, a graça trouxe a salvação. E pela graça sois o que? Salvo. Então não depende de nós. Mas a atitude de santificação depende de nós. Em que? Ouvir. Não é jejuar, não é pagar preço, não é orar 1, 2 horas, não. É ouvir a palavra e nela crer. E a graça veio, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, veio santificar os filhos de Deus. Se você pegar qualquer outra palavra que não seja as 14 epístolas de Paulo, pode te contaminar e perder a visão. Igual, por exemplo, por que Deus levou a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo da cruz? Para tirar aquilo que nos afastava de Deus, que era o quê? O pecado. Veio o Senhor e sacou o pecado. Quando? Quando ele morre na cruz, seu sangue é derramado para que haja perdão de pecado. Interessante que Jesus, como Cordeiro de Deus, preso já, crucificado, ele diz: Pai, perdoa-os, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado. Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ali encerrou o pecado. Aí Paulo diz lá em Hebreus, ele diz que aonde há remissão de pecados, não há mais oferta para o pecado. Olha, para unir ao Senhor, se você tiver pecado na mente, você não une, porque o Senhor é santo. Ele vai unir ao pecado, ao pecador? Não. O que ele fez? Tirou o pecado para unir a nós, os filhos. Aqueles que se unem ao Senhor, é aqueles que não têm consciência mais de pecado.
aqui em Romanos 6, nós falamos sempre, ele diz, assim, 6:11, assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Você considera? Quem não considera não está unido ao Senhor, porque Deus não une ao pecado. Ele tirou o pecado, deu consciência para nós. Então ele diz, assim também vós considerai-vos. Está onde isso? Na mente. Mente renovada. Corpo transformado, porque se une ao Senhor. O pecado é tirado. Aí você pode unir ao Senhor. Se tiver pecado, não há união. A consciência não está pura. Por quê? Errais por não conhecer. E aqui há conhecimento. Não há pecado. Não há pecado. Não há pecado. Aqueles que se unem ao Senhor é o Espírito com ele. Porque não há mais pecado. Não posso emendar para não? Não tem jeito. Porque aqui no versículo 14, porque o pecado não terá domínio. Ele diz, assim também considerai-vos mortos para o pecado. Embaixo, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quer dizer, você não tem consciência pecadora mais. Aqui em Efésios 1:14, 1:4. Vamos lá. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santo. Essa é a ordem para nós os gentios. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. E como se santifica? Considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Aí eles dizem, não, eu sou santo, o santo pecador. Controvérsia forte, santo pecador não existe. Ou você é pecador ou você é santo. Um é trevas, outro é luz. Um é carne, outro é espírito. E a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quem está na carne diz, eu sou pecador. Bom, os da carne não podem herdar o reino de Deus. Você dizia que era pecador porque você nunca ouviu essa pregação da graça. Uma vez ouvindo e vendo que está contextualizado para nós os gentios, não somos pecadores, somos santos. E quem tem a mente de santo, ele vai investir agora no que? Na sua santidade. Vai investir na sua santidade. Como? Considerando na mente que ele não é mais pecador. O pecado foi remido. E ele diz, dos teus pecados já não me lembrarei mais para sempre. Porque é onde há remissão de pecado, quer tirar totalmente o pecado. Lá na cruz, há 2000 anos atrás, ele tirou o pecado, remiu, acabou com o pecado. Agora considera mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Assim é, vivos. Quantos estão vivos? Então, uma salva de palmas para o Senhor e para você. Você está vivo. Você não está morto. Porque o salário do pecado é o quê? Então, os que não estão unidos com o Senhor, que não professam santidade, está morto. Está morto. Não consome a energia que há na graça. Não está por cima, não está por cabeça. Ele se sente só. Por isso que ele tem que ir à igreja, receber imposição de mãos, que é obras mortas. E dá aquele tanto de mão e ele abraça, chora, fala em línguas, desesperado, para alcançar a bênção. Sendo que nós, que unimos ao Senhor, já somos abençoados com todas. Só algumas não. Porque você está vivo para o Senhor. Você anda um com Ele. Deus te vê abençoado, perfeito, completo, mais que vencedor, santo, irrepreensível.
predestinado, salvo, eternamente salvo. Deus te vê dessa forma. Aí, abençoado, até os erros que você comete hoje, que eles chamam de pecado, Deus não está nem aí, porque a obra dele é perfeita. Ele já te vê perfeito. Ele já te vê perfeito. Ele está vendo eu e você pelejando para andar nessa palavra como santo. Agora, nós vamos escorregar. É o que Paulo disse, que a tentação vem da onde? Da carne. Você a tem, nós falamos semana passada, você a tem ainda, que é chamado alma, e ela te tenta. Todos os dias você é tentado, e ele não permitirá que sejais tentado. Não permitirá. Essa é a palavra de Deus, que soa aos ouvidos dos santos e não dos pecadores. Porque nós não tivemos como pecador, e sim como santo. Porque eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele. Somos filhos do Senhor. Assim é, pessoal. Então, aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. Você é um com o Senhor. Deita, acorda com essa confissão. Não importa o que você está fazendo na alma, importa o que você está fazendo no espírito. A carne, para nada aproveita. Você já está sabendo disso. E quanto mais você tenta sair da carne, mais ela puxa pelo pé. E você não consegue. Mas, quando você está no espírito, a carne, a alma é sufocada. Porque você está as palavras vivas na sua boca, dizendo, hoje é o meu melhor dia. Sou um abençoado. Anjos estão a meu favor. Você começa bem e termina bem à noite. Com toda a aflição que você pode passar, com toda a tentação durante o dia, porque a carne milita contra o espírito e o espírito, papai, milita contra a carne. Como você recebe essa palavra, o seu espírito está fortalecido e ela faz morrer a sua natureza terrenal. Assim é, pessoal. Aqueles que se unem ao Senhor é um espírito. Congrega, semeia, faz a palavra ocorrer, porque ele é um espírito. Deus está na terra. Veio através de Paulo, veio através do edificador José Luiz, e agora em nós. Ele está na terra. Deus não saiu da terra. Deus não morre. Ou morre? Deus não morre, ele está vivo. E usa esse corpo, que não é entregue a meretrizes do mundo, e santifica esse corpo, para que ele possa falar das suas maravilhas para a igreja, sem peso, sem condenação, sem aperto, sem apontar o dedo. Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se aprende a crescer espiritualmente com liberdade. Irmão, amanhã 6 horas nós estamos aqui jejuando. Eu digo, toda a igreja bem, senão o diabo vai te pegar. Que liberdade tem a pessoa? Bem, porque você está precisando de bênção. Que bênção, pastor? Eu já sou abençoado. A liberdade é essa. Você vindo aqui ou não, você está abençoado. Agora, você precisa de ouvir. Aqueles que nos ouvem pela internet, eles precisam de ouvir mais e mais. Se identificar com essa palavra, unindo ao Senhor, você é um espírito com Ele. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem está unido pode todas as coisas naquele que te fortalece. Os que não estão enfraquecidos, perdidos, descamisados, pedidos. Ele vai pedir, sendo que Deus já o abençoou, ele não sabe. Ele está na serva, é pecador e não santo. O santo, quem que é abençoado? O pecador.
corre atrás da bênção. Irmão, estou correndo atrás da bênção. Onde tem culto poderoso hoje? Tem que ser poderoso. Se não for, ele não vai. Lá eu vou buscar uma bênção para minha família. Que família? Vós sois da família da fé, abençoado com todas as bênçãos. Assim é, aqueles que se unem ao Senhor, é um Espírito com ele. E os anjos conhecem essa pregação. Eles conhecem bem essa pregação. Eles sabem quem são os que estão unidos ao Senhor e os que não são. Assim é? Você é um abençoado, unido com o Senhor, mais que vencedor. Receba. E aí? Papai.